Essa é a videoaula mais importante do curso. Eu verdadeiramente preciso que você grave essa videoaula. E eu vou fazer de tudo para que seja simples e didático. Pessoal, essa videoaula a gente vai entender como que funcionam as impressoras laser. E olha, eu vou te dizer, se todo técnico soubesse das informações que a gente vai colocar aqui de cabeça, ele não teria a menor dificuldade em identificar um defeito da impressora, ele não teria dificuldade em saber montar um orçamento e ele não teria dificuldade em resolver uma situação que ninguém consegue resolver. Pessoal, existe uma grande diferença entre você aprender a desmontar e montar uma peça de aprender a entender aquela peça. E um grande profissional nesse segmento de impressoras, ele sabe exatamente como a peça se comporta, como que ela funciona, quais os defeitos que ela apresenta e ele grava isso, tá? Então, meu objetivo nessa videoaula é transferir esse conhecimento para você na maior simplicidade possível. Porém, eu preciso deixar bem claro que essa videoaula é muito importante e você precisa revê-la algumas vezes. Para facilitar o processo, você vai ter um arquivo e todas as nossas videoaulas, pessoal, em todos os nossos cursos é em videoaula, tá? Não tem essa de ficar lendo nada não. A gente precisa de prática. Porém, este arquivo, ele é um arquivo resumido dessa aula. Então, nessa aula a gente vai aprender o que cada componente faz, como que se comporta, qual que é a função dele. Então você vai pegar esse arquivo, vai imprimir esse arquivo e vai colocar em algum lugar aí da sua bancada técnica. Por quê? Porque nesse período que você está fazendo videoaula com a gente e aprendendo, é importante você reler isso aí. Então qual que é a função da placa lógica? Qual que é a função da placa fonte? Termostato, fusor, lâmpada, tá? Veja, se você decorar essa videoaula, se você tiver esses arquivos ali impresso, todas as vezes que a gente estiver falando sobre a peça, você vai saber o que é, ok? Então pensa assim, lá na frente a gente vai estar falando sobre o print head. E aí a gente vai desmontar ele, eu vou mostrar para você o funcionamento e você esquece a função principal dele. Olha, o resumo é bem resumido mesmo. Print head, função tal, vai estar impresso ali, é um PDF. Baixa esse PDF, imprime e grava ele, ok? Agora, vamos para a videoaula que tá sensacional essa videoaula, ok? Valeu! Eu tô aqui com a estrutura de uma HP laser preto e branco. Essa é uma P1102. Através dela, eu quero te explicar como funciona uma impressora laser, tá? Olha só, a impressora laser, como você já viu ali em precauções comuns, eu falo, é uma impressora mais robusta, é uma impressora que aguenta bem mais pancadaria, vamos falar dessa forma. Então, pessoal, ela também é mais simples, a estrutura e o funcionamento dela é mais simples, ok? Diferente de outras impressoras, como por exemplo a Ecotank, HP de cartucho, essa daqui, ela se limita a uma linha de produção pequena, tá? Então vamos lá. O que você precisa entender de uma HP laser? Vamos entender como que ela forma uma impressão, tá? Porque você entendendo como que ela forma a impressão, depois a gente entende a funcionalidade de cada peça, aprende a reparar e entender os defeitos que elas podem apresentar, tá bom? Vamos começar assim, ó. Aqui na lateral, a gente tem a placa lógica, tá? Wagner, o que eu preciso decorar da placa lógica? De uma forma simples, de uma forma didática. É a placa principal, ponto. Então, ela é quem controla aquilo que vem do computador e controla também todos os outros componentes aqui que faz parte da impressora. Então eu vou te dar um exemplo. Você pega e digita um texto no Word, manda para a impressora. Quem recebe esse texto é a placa lógica. A placa lógica, ela converte isso, manda lá para o print head, manda ali para a formação de imagem, roda o motor, controla a tensão, verifica se tem papel ou não. Então tudo isso é controlado pela placa lógica. Outra coisa que você precisa saber sobre a placa lógica, ela é programada para tudo,
tá? Então, resumidamente, a impressão chegou, ela mandou o motor rodar. Se em um tempo de tantos segundos não puxar o papel e acionar o sensor de papel, ela já vai dar erro de papel. Então a placa, ela tem esse tipo de controle, ela faz esse tipo de controle. Além também dela cuidar da conexão Wi-Fi, por exemplo, né? Aqui tem uma plaquinha Wi-Fi e ela cuida dessa parte aqui. Então o que eu preciso gravar? Placa lógica, controle que vem do computador e controla os outros componentes. Ponto. Ok? Depois a gente vai ter, ó, placa-fonte, que é essa placa aqui. Pessoal, sobre placa-fonte, o que acontece? A placa-fonte das laser, ela é mais completa e tem mais funções do que uma placa lógica de uma impressorinha menor. Então eu vou te dar um exemplo. Lá na Epson, a fonte é uma caixinha que é uma conversão, ela tira a corrente alternada, transforma em contínua e acabou. Aqui também ocorre isso, mas ao mesmo tempo a placa-fonte das impressoras laser, alguns componentes dela trabalha com a tensão que vem direto da tomada, sem trabalhar com conversão. Por isso que em impressoras laser, a fabricante de qualquer marca sempre vai ter a orientação, tomada para impressora laser com aterramento e separada dos demais equipamentos como computador, monitor. Por quê? Vou te dar um exemplo. A fusora dessa impressora, que é a parte que aquece, a gente já chega lá, tá? Mas a unidade fusora, você tem que gravar o quê? A lâmpada que fica na unidade fusora, ela recebe direto a energia que vem da tomada. Ela não passa por nenhum estabilizador, ela não passa por nenhum redutor de tensão. Então se tem 110 na tomada, vai ter 110 aqui na fonte e 110 na lâmpada do fusor. Se tiver alguma instabilidade na rede elétrica, vai dar código de erro. Entende? Então, você percebe que a fonte da impressora laser ela é mais completa, ela é mais robusta. Além de, a fonte da impressora laser, ela também ela é responsável por formar a energia que vai para os motor, a energia que vai para a placa lógica, a energia que vai para o print head, e cada um desses componentes eles têm uma tensão e uma corrente que eles trabalham, diferente das impressoras EcoTank, tá? Que ela se estabiliza entre 24 e 42. Aqui o print head está numa voltagem, o motor em outra. Beleza? Então, Wagner, o que eu tenho que gravar na minha cabeça definitivamente sobre placa-fonte de impressora laser? Placa-fonte de impressora laser é responsável por alimentar todo o sistema da impressora. Ponto. Ué, mas que afirmação é essa, Wagner? Pensa comigo. Se a impressora não está atingindo a temperatura, pode ser a lâmpada, mas também pode ser a placa-fonte. Se der um código de erro de motor, pode ser que o motor queimou, mas também pode ser a placa-fonte que não está alimentando o motor. Se der um erro de print head, pode ser o print head que deu defeito, ou pode ser a placa-fonte que não está alimentando o print head. Percebe? Códigos eletrônicos, a gente sempre vai morrer na placa-fonte primeiro para ter certeza se está tudo ok. Tá bom? Ok? Então grava essa informação. Vamos agora para o print head. O print head é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aí na imagem? Olha só. O print head, pessoal, é uma das coisas que possibilitou a impressora laser existir, tá? Então, só existe impressora laser porque alguém, uma pessoa estudiosa, criou a peça print head, tá? O print head, pessoal, ele projeta aquilo que veio do computador para a placa lógica. Você pode pensar no print head como aquilo que sai do digital e transforma no físico. É ele quem pega aquelas letrinhas que está digitado lá na tela do PC, projeta aqui no papel e faz acontecer. Isso é sensacional, não é? É incrível. Então o print head ele é uma tecnologia laser que ele projeta a impressão ali no papel, tá? Wagner, o que eu tenho que gravar então do print head para mim ser um técnico, para mim no dia a dia saber identificar problema no print head? Print head projeta imagem, ponto. Ele é um projetor de imagem, ponto.
igual, eu vou te dar um exemplo, igual aqueles data show. Lembra aqueles data show que tinha na aula de ciência, na aula de artes? Então, aqueles data show é um projetor. Lembra do printhead dessa forma, ok? Printhead é um projetor, ok? Beleza, pessoal, entendemos sobre o printhead. Agora vamos para a unidade difusora. Olha só, a unidade difusora é esta peça aqui. Ali adiante a gente vai aprender muito mais sobre ela. Mas o que você precisa aprender sobre essa peça aqui? Ela é responsável por fixar o pó de toner no papel através da temperatura. Ponto. Tá? Então, pessoal, dentro da unidade difusora tem uma lâmpada. Essa lâmpada ela atinge uma temperatura, passa essa temperatura para a película, que da película ela vai passar através da pressão que o rolo pressor faz para o papel, tá? E ali ocorre uma reação química que o pó de toner ele reage à temperatura e ele fixa no papel, tá? Ó, desta peça o que você tem que gravar? É uma peça mecânica que constantemente você vai fazer manutenção nela, tá? Ela desgasta, é natural, tá? E é uma peça na impressora laser que, independente do modelo, você sempre vai ter que fazer manutenção nela, ok? Então a gente já falou, pessoal, das partes principais: placa lógica, placa fonte, printhead, fusor, né? Agora a gente tem mais algumas coisas que é super importante na parte da laser. A impressora laser, ela é praticamente assim, 70% dela é mecânica. Então, tem muitas partes físicas que têm funcionamento importantíssimo nessa impressora. Eu vou te dar um exemplo aqui. Tá vendo essa pecinha aqui, ó? Isso aqui, eu vou até fazer aqui, ó, vou até aproximar para você, para facilitar. Tá vendo ali, ó? Isso aqui, ó, isso aqui é um aterramento. Para que esse aterramento serve? Pessoal, ele é uma peça física que ele quem transfere da fonte, da placa fonte aqui da lateral, para esta pecinha de aterramento e que conecta no aterramento do toner, tá? Então, por exemplo, olha a importância dessa peça. É uma peça física, parece que é simples, parece que não tem tanta funcionalidade, mas na verdade, se essa peça aqui ela tiver com mau contato, desconectada, a impressora imprime tudo preto ou imprime tudo branco, porque não está chegando o aterramento no toner e o toner precisa de aterramento, tá? Então você vê que é uma peça muito importante, ok? Outra coisa, você vai ter nas impressoras laser motor, né? Ó, aqui você vai ter um motor, tá vendo? Pessoal, motor e impressora é muito difícil dar problema, mas tudo aquilo que está ligado ao motor é comum dar problema. Correia desgasta, engrenagem desgasta, tá? Motor também é muito difícil ele queimar, ele estragar, você pode ficar tranquilo, tá bom? Uma outra coisa que tem aqui também bastante impressora laser, que aí sim é comum dar problema, solenoide. Nossa, isso aqui é muito comum dar problema. Ela é uma peça eletromecânica, então ela faz um movimento mecânico através da eletricidade. É um ímã, tá? Você vai ver mais para frente que a gente aprende muito sobre ele. O que eu preciso gravar sobre este solenoide? Ele faz a liberação de uma engrenagem. Então, se tem um movimento que tem que ocorrer na impressora e aquele movimento não está ocorrendo, provavelmente o solenoide ele não está acionando. Vou te dar um exemplo. Aquele solenoide que eu te mostrei, ele é responsável por liberar o tracionador de papel, fazer o movimento do papel. Às vezes, ele libera e fica travado, aí a impressora começa a puxar vários papéis. Esse é só um exemplo que lá na prática você vai ver muita coisa sobre. Vamos para mais uma parte que é mecânica, mas é importante. Ó, esse rolinho aqui, a gente chama ele de rolo de carga, tá? Ou rolo de transferência, tem vários nomes. Ele é importantíssimo, pessoal, porque é ele quem faz dar qualidade na impressão na parte, pensa assim, ó, o cilindro aqui, ele vai apoiando lá. Então a folha vai passando aqui e ele aperta a folha aqui no cilindro. Se aquele cara desgastar, ele dá problema, tá? Então, pessoal, são partes mecânicas que parece que não tem função nenhuma, mas tem várias. Vou te dar um outro exemplo aqui, ó, sensorzinho mecânico. Esse sensor aqui, ele é mecânico, ele faz um movimento mecânico, mas é ele quem lê o chip da impressora,
tá? Mais um exemplo, sensores, ó, sensores mecânicos, você vai ver que na impressora tem muito, tá? Na impressora é difícil você pegar um sensor óptico, geralmente são sensores mecânicos por causa do pod toner e etc, ok? Então, pessoal, você vai percebendo que a impressora laser, apesar dela ser bastante mecânica, essas partes mecânicas dela desgastam e dá manutenção. Então você vai ter que aprender a identificar qual defeito que apresenta nessas peças. E é isso que eu vou te ensinar na próxima videoaula. Da próxima videoaula em seguinte, a gente vai abrir tudo, não vai ficar nada para trás. Vamos no fusor e vamos entender o que é lâmina, o que é rolo pressor, o que é película, o que é sensor, como é que testa. Vamos na placa fonte, vamos na placa lógica, vamos na parte mecânica, vamos estudar o print head, vamos entender qual que é o defeito que o print head apresenta, como que esse defeito é corrigido, tá? E aí, isso começa a tornar a nossa videoaula cada vez mais técnica, só que de um jeito simples de aprender, de uma forma tranquila de se aprender. Tá bom? Então, pessoal, para concluir, a última coisa, toner. Não pode deixar de faltar o toner. Olha só, essa aqui é a única parte química, tá? O que eu tenho que saber sobre toner? Ó, importante você saber qual que é o rendimento dele, se o chip que ele utiliza é um chip de apenas de identificação, ou seja, se a impressora relar aqui, ela sabe que tem toner. Só essa é a função. Ou se é um chip de contador de páginas. Então a impressora rela o sensor aqui e fica contando quantas páginas imprimiu, a hora que atinge ela queima o chip e para de identificar. Você tem que saber isso aí. Como é que eu sei? De acordo com o modelo da máquina. Essa daqui, por exemplo, é só um chip de identificação. Mas já vou te dar a dica. Quase todos os modelos de impressoras atuais, os toners, inclusive até da Brother hoje em dia, né? Os toners não são mais de identificação apenas, são com contador de página. É uma estratégia da fabricante ganhar dinheiro, tá? Não tem jeito. O que eu preciso saber sobre toner? Pessoal, toner fornece a tinta. Se tiver apresentando problema de qualidade, a primeira coisa que você vai fazer é ir nele. Fica tranquilo que eu tenho uma videoaula aí explicando só sobre ele, tá bom? Olha, é isso que você precisa gravar sobre essas impressoras. Vê essa videoaula 2, 3 vezes se for possível. Veja os arquivos que a gente vai deixar aí para auxiliar você, que eu vou deixar um arquivo aí em PDF, imprime esse arquivo e cola na parede, tá bom? Agora, nas próximas videoaulas em diante, vamos reparar a impressora, vamos resolver problema, vamos colocar a mão na prática, beleza? Então, até mais! E aí, o que você me diz? É bastante informação, não é? É bastante detalhe, não é? Eu sei, por mais que a gente tenta ser didático, ainda é bastante coisa, mas eu lhe garanto, isso se torna tão automático quanto dirigir um carro, quanto dirigir uma moto, quanto andar de bicicleta. É automático conforme você vai praticando, lendo essa informação. Pessoal, essa parte aqui, eu vou ter que falar mais uma vez, eu vou ter que ser repetitivo, como um professor chato. É importante demais. Cara, grava isso, porque isso vai ser um diferencial absurdo na hora de você fazer manutenção, tá bom? Então, pessoal, agora, na próxima videoaula, a gente já vai colocar a mão na prática. Vamos desmontar a máquina, vamos resolver problema, vamos lidar com circunstâncias, vamos logo fazer acontecer, tá bom? Então, até mais. Valeu!